Olá, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E hoje vamos explorar um tema fascinante. Como a experiência do nascimento pode moldar nossos relacionamentos ao longo da vida. É isso aí. Vamos desvendar os mistérios da nossa primeira experiência no mundo e entender como ela influencia a forma como nos conectamos com os outros. Nossa fonte é o livro Como Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos, de Sondra Ray e Bob Madden. Um livro que nos leva a uma verdadeira viagem no tempo, explorando desde a concepção, passando pela fase pré-natal, até culminar no momento do nascimento. É como se voltássemos ao ponto de partida para entender quem somos e como nos relacionamos. Exatamente. E o livro nos mostra que cada etapa dessa jornada, desde o momento da concepção, contribui para os padrões que se repetem em nossos relacionamentos. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a ênfase no poder do inconsciente. É fascinante, não é? Como algo que muitas vezes não lembramos conscientemente pode ter um impacto tão grande em nossas vidas. Explica melhor isso. Como as lembranças do nascimento, muitas vezes esquecidas, podem influenciar tanto nossos relacionamentos. O livro argumenta que, mesmo inconscientes, as marcas da nossa primeira experiência no mundo, a transição do útero para o mundo exterior, ficam gravadas em nós. É como se carregássemos um mapa interno traçado desde o momento em que fomos concebidos. Exatamente. Esse mapa interno, formado por nossas experiências pré-natais e pelo nascimento, influencia como nos conectamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Falando em concepção, o livro propõe um exercício bem interessante: a visualização da concepção. É um exercício poderoso de autoconhecimento. Como ele funciona? O que podemos aprender com ele? A ideia é que, ao visualizarmos e mergulharmos nas emoções e circunstâncias que envolveram nossa concepção, possamos identificar padrões que se repetem em nossos relacionamentos. Que interessante. É como se estivéssemos buscando a raiz de certos comportamentos e crenças que nos acompanham até hoje. Exatamente. É como se voltássemos no tempo para entender como fomos recebidos no mundo, desde o momento da concepção. E essa recepção, digamos assim, já começa a moldar nossas expectativas e a forma como nos relacionamos. Sem dúvida. As emoções, os pensamentos, as circunstâncias que envolveram a nossa concepção, tudo isso contribuiu para a formação do nosso mapa interno. Mas e o período pré-natal? Que tipo de influências o livro destaca? O livro explora como o ambiente pré-natal pode ser decisivo. As emoções da mãe, eventos externos e até mesmo o desejo dos pais por um gênero específico. Tudo isso pode influenciar o bebê. Sim. Imagine o bebê, ainda no útero, absorvendo todas as informações e energias ao seu redor, sentindo as emoções da mãe, ouvindo os sons do mundo exterior, percebendo as expectativas dos pais. É fascinante pensar como essa fase, muitas vezes negligenciada, pode ser tão determinante para a nossa vida adulta. É verdade. Muitas vezes focamos apenas no momento do parto, mas o período pré-natal é igualmente importante. E o livro também aborda a questão do trauma pré-natal. Sim, ele explora o conceito de trauma pré-natal, que pode ter origem em diversos fatores, como estresse materno, ansiedade, insegurança financeira e até mesmo a rejeição à gravidez. Ou seja, mesmo antes de nascer, já estamos sujeitos a vivenciar emoções intensas que podem deixar marcas profundas em nosso inconsciente. Exatamente. E essas marcas, como já mencionamos, podem se manifestar em nossos relacionamentos, criando padrões de comportamento repetitivos. Mas como esse trauma se manifesta na prática? Me dá exemplos. Sim, o livro se aprofunda bastante nisso, mostrando como diferentes tipos de trauma pré-natal podem gerar padrões específicos de comportamento em relacionamentos. Interessante. E o livro fala só de traumas pré-natais ou também aborda o próprio nascimento? Ele aborda o nascimento também. E mostra como ele, por si só, pode ser traumático, mesmo em partos considerados normais. Mas como assim? Explica melhor essa ideia. Imagine a transição brusca que o bebê vivencia ao sair do útero. Ele sai de um ambiente aquático, acolhedor, familiar, para um mundo completamente diferente. Exatamente, cheio de luzes, sons, temperaturas diferentes e muitas vezes procedimentos invasivos. Esse choque, mesmo em partos sem complicações aparentes, pode gerar traumas. Principalmente se o bebê for separado da mãe logo após o nascimento, não é? Exatamente. Essa separação, que infelizmente ainda é muito comum, pode ser interpretada pelo bebê como uma rejeição, gerando sentimentos de abandono e insegurança. E o livro detalha como esses sentimentos podem se manifestar em relacionamentos futuros. Sim, ele mostra como o trauma da separação pode levar a dificuldades em criar laços afetivos, medo de intimidade e a tendência a se isolar. É como se a pessoa estivesse sempre se protegendo com medo de reviver a dor da separação. Exatamente. E não podemos esquecer do corte precoce do cordão umbilical, uma prática que, apesar de estar sendo revista, ainda acontece em muitos hospitais. É verdade. Muitos especialistas defendem que o corte do cordão umbilical
deveria acontecer apenas após o cordão parar de pulsar, respeitando o tempo natural do bebê. Exato. O corte precoce do cordão pode gerar estresse e até comprometer a saúde do bebê, intensificando o trauma do nascimento. Nossa, realmente de partir o coração pensar que, em nome da normalidade, estamos muitas vezes impondo experiências traumáticas aos recém-nascidos. É verdade. Por isso é tão importante questionarmos os padrões, buscarmos informação e lutarmos por um parto mais humanizado e respeitoso. Mas, me diga, além da separação da mãe e do corte do cordão umbilical, quais outros procedimentos comuns em partos normais podem ser traumáticos para o bebê? Que imagine ser virado de cabeça para baixo, receber palmadas para estimular a respiração, ser aspirado, pesado em balanças frias. Nossa, parece bem desconfortável. E ainda tem exposição a luzes fortes logo após sair do útero, sem falar na privação do contato pele a pele com a mãe, que é tão importante para o bebê. Realmente, do ponto de vista do bebê, esses procedimentos, que consideramos rotineiros, podem ser assustadores e traumáticos. E o pior é que muitas vezes esses procedimentos são realizados sem que os pais tenham noção do impacto que podem ter na criança. É fundamental que os pais se informem, questionem, busquem alternativas para garantir um parto mais humanizado e respeitoso para seus filhos. Concordo plenamente. O parto é um momento sagrado e precisa ser tratado com o respeito e a delicadeza que ele merece. Mas voltando aos tipos de parto, o livro também aborda como situações específicas, como as gravidezes indesejadas, influenciam os relacionamentos. Sim, e é um ponto bastante delicado. O livro destaca que, mesmo que os pais não tenham planejado ou desejado gravidez, o bebê sente tudo. Ele capta as emoções, os pensamentos. Exatamente. Se a mensagem que ele recebe, ainda no útero, é de rejeição, isso pode gerar profundas feridas emocionais. É como se o bebê já nascesse carregando o peso da culpa, da sensação de não ser amado, desejado. É uma situação muito triste, que pode ter consequências sérias para a vida adulta. E como essa sensação de rejeição pode se manifestar na vida adulta? Ela pode se manifestar de diversas formas, impactando a autoestima, a capacidade de amar e de se relacionar com os outros. A pessoa pode ter dificuldade em confiar, em se entregar, em acreditar que merece ser amada. Exatamente. Esses são alguns dos padrões que podem surgir a partir do trauma da rejeição pré-natal. E o que dizer daqueles casos em que os pais desejavam um filho de um gênero específico e o bebê nasce com outro? Como essa decepção pode impactar o bebê e seus relacionamentos? Imagine o bebê, ainda no útero, captando a decepção dos pais ao descobrirem que ele não é do sexo que esperavam. É como se ele já nascesse com a sensação de ter falhado, de não ser bom o suficiente. Exatamente. E essa sensação pode acompanhá-lo por toda a vida, impactando sua identidade de gênero, sua autoestima e seus relacionamentos. É uma situação complexa, que exige muita sensibilidade por parte dos pais para que a criança se sinta amada e aceita por quem ela é. Sem dúvida. É fundamental que os pais trabalhem suas próprias expectativas e frustrações para que a criança não se sinta rejeitada ou inadequada. Mas, e nos casos de gravidez desejada, em que a mãe considera o aborto, como essa experiência impacta o bebê? É uma questão muito sensível e complexa, que envolve questões éticas, morais e emocionais profundas. O livro aborda essa questão. Sim, ele explora como a experiência de ter sido indesejado, de ter sua vida ameaçada ainda no útero, pode gerar traumas profundos. Entendo. É como se o bebê já nascesse com medo da morte, com a sensação de que o mundo é um lugar hostil e perigoso. Exato. E esse medo pode se manifestar de diversas formas, como ansiedade, insegurança, dificuldade em confiar nos outros e em se sentir seguro no mundo. É realmente importante que os pais tenham consciência do impacto de seus pensamentos, emoções e decisões na vida de seus filhos, desde o momento da concepção. Com certeza. A forma como recebemos nossos filhos no mundo desde o primeiro instante pode ter um impacto profundo em suas vidas e em seus relacionamentos. Mas o livro se aprofunda em como esses traumas se manifestam na prática. Sim, ele dá exemplos concretos de como as experiências pré-natais e do nascimento podem influenciar a forma como nos relacionamos com nossos parceiros, amigos, familiares e colegas de trabalho. Que interessante. No próximo bloco, vamos explorar esses exemplos e entender como os traumas do nascimento podem se repetir em nossos relacionamentos. Até já! #TTS, The Deep Dive Episode 2025-0109, Part 2 of 3. E aí, vamos voltar para aquele exemplo de como os traumas do nascimento podem se repetir nos nossos relacionamentos. Sim, estou curiosa para entender como essas conexões se manifestam na prática. O livro traz alguns casos bem interessantes que ilustram isso. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que nasceu de parto prematuro. Aqueles bebês que nascem antes do tempo, ainda frágeis. Exatamente. Essa pessoa pode ter uma tendência a se sentir insegura, vulnerável, com medo de ser abandonada ou rejeitada. Faz sentido.
É como se a experiência de ter sido arrancada do útero antes da hora tivesse gerado uma sensação de fragilidade e de insegurança. Exato. E essa insegurança pode se manifestar nos relacionamentos de diversas formas. A pessoa pode ter dificuldade em confiar nos outros, em se entregar, em se sentir seguro o suficiente para amar e ser amada. É como se ela estivesse sempre esperando que algo de ruim acontecesse, como se a qualquer momento pudesse ser abandonado ou rejeitado. Exatamente. E esse medo pode levá-la a se afastar das pessoas, a sabotar seus relacionamentos ou a se contentar com migalhas de afeto, por medo de ficar sozinha. É um ciclo vicioso, não é? O medo gera insegurança, que por sua vez gera mais medo. Exatamente. E esse ciclo pode se repetir por anos até que a pessoa tome consciência do trauma e busque ajuda para se curar. Mas e como a terapia pode ajudar nesse caso? A terapia pode ajudar a pessoa a entender a origem do seu medo, a ressignificar a experiência do parto prematuro e a desenvolver mais segurança e confiança em si mesma e nos outros. É como se ela aprendesse a se amar e a se valorizar, e com isso se tornasse mais forte e mais capaz de lidar com os desafios dos relacionamentos. Exatamente. E ao se sentir mais segura e confiante, ela pode finalmente se abrir para o amor e para a felicidade. Nossa, é incrível como uma experiência tão precoce como o nascimento pode ter um impacto tão grande em nossas vidas. É verdade. O nascimento é a nossa primeira experiência no mundo, o momento em que nos tornamos seres individuais e as marcas dessa experiência ficam gravadas em nosso inconsciente, influenciando a forma como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. E o livro dá outros exemplos, além do parto prematuro. Sim, ele explora diversos tipos de trauma de nascimento e como eles se repetem em nossos relacionamentos. Por exemplo, vamos imaginar agora uma pessoa que nasceu de cesárea. A cesariana, que se tornou tão comum nos dias de hoje. Exatamente. A cesariana, apesar de ser um procedimento médico importante e necessário em muitos casos, também pode gerar traumas no bebê. Mas como assim? A cesárea não é justamente para evitar os sofrimentos do bebê durante o parto normal. Sim, em muitos casos, a cesárea é realmente necessária para proteger a saúde da mãe e do bebê. Mas é importante lembrar que a cesárea é uma cirurgia. E como toda cirurgia, ela envolve riscos e pode gerar traumas. Mas que tipo de traumas a cesárea pode causar no bebê? A cesárea interrompe o processo natural do parto, que é um momento crucial para o desenvolvimento do bebê. Durante o parto normal, o bebê passa por uma série de experiências sensoriais que o preparam para a vida fora do útero. É como se fosse um treinamento para a vida, não é? Exatamente. Durante o parto normal, o bebê sente as contrações uterinas, o aperto do canal vaginal, a pressão que impulsiona para fora do útero. Essas sensações, embora possam parecer dolorosas, são importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso, respiratório e imunológico do bebê. Entendi. E a cesárea priva o bebê dessas experiências. Exatamente. O bebê que nasce de cesárea é retirado abruptamente do útero, sem passar por essa preparação natural para a vida. E essa privação pode gerar uma série de dificuldades. Que tipo de dificuldades? O bebê que nasce de cesárea pode ter mais dificuldade em respirar, em se alimentar, em regular sua temperatura corporal. Ele também pode ser mais sensível a estímulos externos, como luz, som e toque, e ter mais dificuldade em se acalmar e em dormir. Nossa, não imaginava que a cesárea pudesse ter tantas consequências para o bebê. É verdade. Por isso é tão importante que os pais se informem sobre os diferentes tipos de parto e escolham o que for melhor para eles e para seus filhos. Mas e o livro fala especificamente sobre como a cesárea pode impactar os relacionamentos. Sim, o livro explica que a pessoa que nasceu de cesárea pode ter dificuldade em lidar com as frustrações, com a espera, com a necessidade de se esforçar para conseguir o que deseja. Por quê? Porque durante a cesárea, o bebê não precisa se esforçar para nascer. Ele é simplesmente retirado do útero. E essa experiência pode gerar a crença de que as coisas na vida vêm fácil, sem que seja preciso lutar ou se esforçar. Entendi. É como se a pessoa não tivesse aprendido a lidar com a frustração, com a dificuldade, com a necessidade de lutar para alcançar seus objetivos. Exatamente. E essa dificuldade pode se manifestar nos relacionamentos de diversas formas. A pessoa pode desistir facilmente diante dos primeiros obstáculos, pode ter dificuldade em se comprometer, pode ter medo de se entregar de corpo e alma por medo da dor e da decepção. Nossa, é como se a cesárea tivesse deixado uma marca profunda na forma como a pessoa encara a vida e os relacionamentos. É verdade. Mas é importante lembrar que não existe certo ou errado, melhor ou pior. Cada tipo de parto tem suas vantagens e desvantagens, e o importante é que os pais façam uma escolha consciente e informada, e que acolham seus filhos com amor e compreensão, independentemente da forma como eles nasceram. E o livro dá outros exemplos, além da cesárea. Sim, ele explora outros tipos de parto, como o parto com fórceps, o parto induzido, o parto na água, o parto domiciliar, e mostra como cada um deles pode gerar marcas específicas no bebê. Nossa, quanta informação! Estou realmente impressionada com a riqueza de detalhes que o livro aborda. É um livro fascinante, que nos leva a uma profunda reflexão sobre o nascimento e seus impactos em nossas vidas. E que nos mostra que,
por trás de cada pessoa, existe uma história única e singular, que começa no momento do nascimento e que nos molda como seres humanos. Exatamente. Cada um de nós carrega consigo as marcas do seu nascimento e compreender essas marcas é o primeiro passo para nos libertarmos dos padrões limitantes do passado e construirmos relacionamentos mais saudáveis e felizes. E para finalizarmos esse bloco, vamos voltar à história daquela mulher que nasceu de parto normal, mas foi separada da mãe logo após o nascimento. Você lembra que ela sempre teve dificuldade em criar laços afetivos, em se integrar nos relacionamentos? Sim, lembra. Ela tinha medo de ser abandonada, de ser rejeitada e por isso criava barreiras, se protegia, evitando se conectar profundamente com os outros. Exatamente. E ela só conseguiu entender a origem desse medo quando, através da terapia, reviu sua experiência de nascimento e percebeu que a separação da mãe havia gerado nela um trauma profundo. É como se aquela experiência tivesse ficado gravada em seu inconsciente e estivesse repetindo em todos os seus relacionamentos. É como se ela estivesse presa a um padrão de comportamento que a impedia ser feliz. Exatamente. Mas, ao tomar consciência do trauma, ela pôde finalmente se libertar e construir relacionamentos mais saudáveis e felizes. E essa é a beleza da terapia, não é? Ela nos dá a oportunidade de ressignificar nossas experiências, de criar um novo futuro para nós mesmos. Sem dúvida, a terapia é um processo de cura e de transformação que nos permite libertar dos traumas do passado e construir uma vida mais plena e feliz. E no próximo bloco, vamos continuar explorando o poder da terapia e como ela pode nos ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis e felizes. Até já! #TTS The Deep Dive, episode 2025-0109, part 3 of 3. Pronto para desvendar os mistérios do renascimento. Sou curiosa para saber como essa técnica pode nos ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis. Me explica melhor essa conexão. Lembra que falamos sobre como o nascimento pode ser traumático, mesmo em situações consideradas normais? Sim, lembro das diferentes formas como o parto pode gerar um impacto emocional no bebê. Exatamente. Esses traumas podem se manifestar em nossos relacionamentos, criando padrões de medo, insegurança e dificuldade de conexão. É como se carregássemos as marcas do nascimento em nossos relacionamentos. Perfeito. E aí que entra o renascimento. Através dessa técnica, podemos reviver o nascimento em um ambiente seguro e acolhedor, liberando as emoções presas e ressignificando a experiência. É como se dessemos um reset nessas emoções. Isso mesmo. Ao revivermos o nascimento de forma consciente, podemos nos libertar dos padrões limitantes e criar um novo futuro para nossos relacionamentos. Mas como funciona na prática? A pessoa realmente volta a ser o bebê? Não se trata de voltar a ser um bebê literalmente. A técnica utiliza a respiração consciente e profunda como ferramenta principal. A respiração? Como isso é possível? A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Quando respiramos profundamente, oxigenamos nosso corpo e nosso cérebro, acessando estados alterados de consciência. E nesses estados alterados de consciência, a pessoa consegue reviver o nascimento? Sim. Nesses estados, as emoções e memórias presas no inconsciente vêm à tona, permitindo que a pessoa as processe e as libere. E quais são os benefícios do renascimento? O que as pessoas relatam sentir após uma sessão? As pessoas relatam uma profunda sensação de libertação, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Elas se sentem mais leves, mais livres, mais em paz consigo mesmas. E essa sensação de libertação impacta os relacionamentos? Com certeza. Ao se libertarem dos traumas do nascimento, as pessoas se tornam mais confiantes, mais seguras de si, mais capazes de amar e de se conectar com os outros. É como se elas finalmente pudessem se abrir para o amor e para a intimidade, sem medo de serem machucadas. Exatamente. O renascimento nos liberta dos medos e das inseguranças que nos impedem de ter relacionamentos saudáveis e felizes. Parece realmente incrível. Para quem você recomendaria o renascimento? O renascimento é indicado para todas as pessoas que desejam se libertar dos traumas do passado, melhorar seus relacionamentos e viver uma vida mais plena e feliz. Mas existem contraindicações. Sim, é importante ressaltar que o renascimento não é indicado para pessoas com problemas cardíacos graves, epilepsia, esquizofrenia ou que estejam sob efeito de drogas ou álcool. Faz sentido. A técnica parece ser bem intensa. Sim, é uma experiência profunda e transformadora. Por isso, é fundamental que seja realizada com um profissional qualificado e experiente, que saiba conduzir o processo com segurança e respeito. E como encontrar um bom profissional? Existem diversas escolas e associações de renascimento no Brasil e no mundo. Você pode encontrar um profissional qualificado através da internet, de indicações de amigos ou de outros profissionais da área da saúde. E como saber se o profissional é realmente qualificado? É importante verificar se o profissional tem formação específica em renascimento, se é afiliado a alguma associação reconhecida e se tem experiência comprovada na área. E também é importante sentir confiança na pessoa, não? Com certeza.
A relação entre o terapeuta e o cliente é fundamental para que o processo de cura e libertação aconteça de forma segura e eficaz. Nossa, aprendi muito com essa conversa. O livro Como Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos realmente nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa história e a nossa forma de nos relacionar com o mundo. É uma leitura transformadora que nos convida a olhar para o nosso passado com mais compaixão e a construir um futuro mais leve e feliz. E o renascimento é uma ferramenta poderosa para nos ajudar nessa jornada. Sem dúvida. O renascimento nos liberta dos traumas do passado e nos abre para o amor, a alegria e a plenitude. E assim chegamos ao fim de nosso mergulho no fascinante mundo do nascimento e de seus impactos em nossos relacionamentos. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada e que se sinta inspirado a buscar mais conhecimento, cura e amor para a sua vida. Lembre-se, o nascimento é apenas o começo da nossa história. Cabe a cada um de nós escrever os próximos capítulos com sabedoria, coragem e amor. Até a próxima!